Olá pessoal, vou mostrar aqui a implementação do jogo Snake, que eu já tinha mostrado aí um vídeo aí na minha página, e agora eu vou mostrar aí um pouco os detalhes da implementação. Primeira coisa aqui é a biblioteca LED Contra. Eu já fiz um outro artigo aí explicando algumas alterações que eu fiz nela. O artigo está aqui, eu não vou entrar em detalhes do que eu fiz agora, então se alguém quiser entender, entra aqui no artigo e veja. Está aqui, vai estar na descrição aí da página e vai estar também o próprio artigo aí que eu vou colocar no blog referente aqui ao código, onde vai estar o código fonte. Basicamente aqui o que foi feito é pegado o código da biblioteca de Control e colado aqui dentro da Sketch. Então está aqui a classe e tal, fiz algumas alterações nela para ela funcionar de acordo com o que eu precisava. Que aí é só entrar lá que vocês vão ver. Um outro detalhe aqui é a bit array. Eu já fiz também um outro artigo falando dessa classe que eu criei para criar um array de bits, para tentar utilizar menos memória possível. No caso a gente vai usar isso aqui para representar os LEDs dos displays de 8x8. Então tá aqui. Na época eu expliquei lá com um array unidimensional. Aqui eu implementei uma segunda classe que é um array bidimensional, uma classe para arrays bidimensionais. Ou seja, aqui eu chamei de bit array 2D. Para quem quiser ver os detalhes, entra aqui, tem o link aqui em cima para ver qual que é a ideia dessa classe, para não entrar muito em detalhes aqui. No finalzinho do jogo, quando dá o game over, ele começa a ligar os LEDs aleatoriamente, aí informando que perdeu até que todos os LEDs sejam ligados. Eu já fiz uma explicação para isso, eu precisei usar a função random para randomizar números aleatórios, mas no caso aqui, números aleatórios não repetidos. Então tem uma classe aqui que eu já criei para controlar os números aleatórios não repetidos, que eu vou deixar aqui também, que foi utilizado nesse jogo aqui, ok? Então tá aqui também o link para como funciona essa classe, para explicar como funciona essa classe. Aqui eu tenho algumas structs aí relacionado ao display, a como que é mostrado. Mais abaixo eu vou explicar isso aqui. Então é um código aqui bem, apenas algumas structs. E aqui então a classe Snake Game, que é a que controla tudo o jogo. Então tá aqui ela, nós temos algumas constantes aqui que são, por exemplo, tamanho máximo da cobra, que é 50. Então vão ser 50 pontinhos que vai ter no máximo, esse é o tamanho máximo. Tem aqui o tempo que demora para ela se deslocar, ela sair de uma posição e ir para outra. No caso, coloquei aqui para começar com 500 milissegundos. A cada vez que a cobra come uma maçã, ela aumenta o tamanho e também diminui o tempo, ou seja, ela aumenta a velocidade. Aqui eu estou diminuindo de 15 em 15. Então para aumentar a dificuldade conforme ela for ficando maior. Então aqui está a classe. Veja que eu estou utilizando aqui, eu chamei de display, um array de bits, bit array 2D, que é aquela classe que eu criei lá em cima. A ideia aqui é criar uma classe que não esteja diretamente ligada aos displays 8x8. Ou seja, eu posso pegar essa classe aqui e implementar ela para um outro tipo de display, para fazer algo que não seja diretamente acoplado ao display 8x8, que foi o caso que eu fiz aqui. Provavelmente futuramente aí eu faço alguma alteração nela para demonstrar isso em outros displays. Mostrar como pegar esse mesmo código aqui e rodar em de outras formas, sem muitas alterações. A ideia é essa, não ter que refazer toda a programação do código em outros displays. Apenas fazer as chamadas mínimas para que ele rode em outros lugares, ok? Então tá aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui do que está fazendo, o que não está, mas vale a pena aqui dar uma analisada no código, ver como funciona e tal. Então aqui está toda a declaração dela, das regras, de como tem que funcionar o jogo, está tudo implementado aqui, basta dar uma analisada com calma que dá para entender. Daqui para baixo, então aqui está o setup, o loop. E aqui eu tenho as declarações. Eu vou mais nesse ponto que eu quero entrar em detalhes aqui de como funciona. Tem duas constantes aqui chamadas linhas, colunas. Eu fiz 16 linhas, então a gente pode ver aqui 16 linhas e 8 colunas. E eu vou explicar aqui, ó, veja que eu declarei um bit array de 2D, de linhas e colunas, ou seja, 16 por 8. Então eu tenho um array aqui armazenando um array bidimensional
com essa quantidade aqui de bits que estão sendo utilizados para representar tanto o tabuleiro ali, o display, a cobrinha e a maçã. Então está tudo aqui dentro. Depois eu criei o jogo Snake Game. Veja que quando eu crio o jogo Snake Game, eu passo esse BA aqui, que é bit array, como parâmetro para esse objeto Snake Game. O jogo vai obedecer esses parâmetros que eu criei aqui na bit array 2D. Então uma depende da outra aqui. Aqui no jogo eu posso criar quantas linhas e quantas colunas eu quiser sem me preocupar onde que eu vou jogar isso, onde que isso vai aparecer. Só que eu preciso transformar isso aqui que está na memória, ler isso e jogar para os displays. Então eu tenho esse struct que eu criei aqui, display 8x8. Então o que é isso aqui? Eu vejo que é um array. Então estou dizendo aqui o primeiro e aqui o segundo. Veja que eu tenho esse primeiro parâmetro. Esse aqui é o 0. O 0 é o primeiro. Para ficar mais fácil, deixa eu mostrar aqui. Então esse é o primeiro. Ó. Sai do Arduino, está vindo aqui por baixo. Esse aqui é o primeiro e esse é o segundo. Então primeiro passa por aqui, depois por aqui. Então aqui no código, esse 0 indica que eu estou me referindo a esse aqui. E nesse caso aqui, o 1 significa que eu estou pegando aqui o segundo. Aí eu tenho um segundo parâmetro, que são linha e coluna. Ou seja, dentro desse display aqui, que está na memória, aquelas variáveis que estão na memória, esse primeiro aqui de 0, ele vai se encaixar nesse ponto aqui, 0 e 0. Então é isso que está dizendo aqui, 0 e 0. Então ele encaixando aqui, tudo que tiver nessa área da memória aqui, nesses bits aqui, vão ser repassados para esse primeiro display aqui. Aí eu tenho, e aqui tem o top, que eu já vou explicar isso aqui, o que significa esse top e esse bottom que está indicando aqui. Depois eu tenho a informação do próximo array do display 8x8 que eu estou utilizando. Então que é esse aqui, que é 1, 0 e 1. O 1 ele começa na linha 8. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, né? Começa em 0, 8, coluna 0. Então ele vai estar posicionado aqui, ó. Isso que significa esse 8,0, é que ele vai ser posicionado aqui. Então vai ler as informações aqui desse array que está na memória e vai passar ele para o display. Então tem uma funçãozinha que é essa função aqui, ó, que faz todo esse processamento de pegar e enviar os dados para os displays de 7 segmentos. Então é aqui que faz que mostra no display. Então se eu tivesse um outro display, por exemplo, TV Out, jogando isso para TV Out ou para uma biblioteca que acessa direto ao monitor ou qualquer outra forma, eu só faria alteração nessa função aqui para desenhar então a cobrinha em outro dispositivo, em outro lugar. Mas como esse código foi feito para displays 8x8, foi feito dessa maneira, entendeu? Então, o que é esse top e esse bottom? Vamos prestar atenção aqui num detalhe. A gente pode ver que esse aqui está posicionado dessa maneira, ou seja, está aqui o CI e aqui é o top, o lado direito, o lado esquerdo e o lado de baixo, que é o bottom. Aqui eu já tenho esse display ao contrário, ou seja, o top aqui está para cima. Então veja que aqui eu disse que está para cima o top, que é essa parte aqui. Nesse caso aqui, o bottom é essa parte aqui de baixo. Ou seja, eu estou considerando que a parte de baixo está virada para cima. Então ele está ao contrário. Por que isso? Porque assim eu consigo dizer de que maneira que eu quero que os displays sejam configurados, que eles estejam fisicamente dispostos. Isso facilita na hora de eu fazer a montagem. Eu montar aqui, ter vários desses displays aí, e cada um eu coloco da maneira que eu achar mais apropriado fisicamente. Depois que eu tiver isso, eu pego, venho aqui no código e indico qual que é o posicionamento. Então no caso aqui, ele está de ponta cabeça, então o bottom está para cima, e aqui é a linha 8 e a coluna 0, que é o segundo.
Então é isso que vai acontecer aqui. Então ele vai pegar todo aquele array aqui, que está na memória, de bits, e vai mapear aqui de acordo com essas variáveis que eu coloquei aqui. Ok? Então agora vamos imaginar o seguinte, que eu quisesse mudar isso aqui para 16 por 16 e quisesse utilizar 4 desses displays aqui 8 por 8. Eu queria ter 2 aqui, mais 2 aqui. Então ficaria um quadrado assim, vamos supor 16 por 16. Então basicamente o que eu precisaria é alterar aqui, colocar 16. E aqui, vamos copiar aqui. Eu já tenho o primeiro e o segundo. Aqui seria o 2 e o 3. Então teria ligado aqui mais 2, eles em série aqui. Que eu posso ligar quantos eu tiver, que eu quiser em cascata, ligar todos eles aqui. E aqui, então eu fazia a alteração. Então vamos fazer aqui, ó, vamos fazer um negócio aqui. Para ficar mais claro, dá um Ctrl C. Imaginar que nós queríamos fazer dessa maneira aqui. Então veja, nós teríamos 4 displays. Na memória vai ficar 16 por 16, um array bidimensional 16 por 16. Ok, acabou. Do código para jogo da cobra é só isso que precisa. Agora nós precisaríamos configurar, então aquilo que eu já comecei a fazer aqui, teria mais 2. E aí eu teria que mapear, por exemplo, então teria 1, 0, 1, 2, que seria o terceiro. Vamos supor que a gente colocaria aqui em cima. Ou eu poderia colocar aqui 0, 1, 2, 3. Colocar, enfim, eu tenho essa flexibilidade de colocar na posição que eu quiser. Bastaria eu vir aqui no código. Então vamos supor que eu quisesse aqui o segundo 0, 1. Se esse fosse o segundo, então ficaria na linha 8 e na coluna 8. Então eu diria que está na posição 8, 8. Okay? E aí aqui eu colocaria, se ele estaria de ponta cabeça, estaria de um jeito ou de outro. Vamos supor que fosse aqui também bottom. E vamos supor que esse fosse top. E tá, esse então estaria esse já colocado, esse aqui também. Agora colocamos esse, agora precisaria colocar esse aqui em cima, que seria o quarto, na posição 13. Então ficaria na linha 0 e coluna 8. Pronto, está feita a alteração para trabalhar com 16 linhas e 16 colunas, já mapeados os displays 8 por 8. Quem faz todo esse trabalho de pegar e mapear da memória para os displays corretos é essa funçãozinha aqui, update. Então aqui eu verifico se está para baixo, se está posicionado da esquerda para cima, se está ao lado direito para cima, ou se está ao lado de cima que está para cima mesmo, como é o caso aqui do primeiro. Esse aqui está o top, está para cima, aqui o bottom está para baixo. Eu poderia ainda ter o left e o right para cima. Então de acordo com isso, eu faço a conversão aí das posições que devem aparecer no display. É apenas isso, é apenas essa alteração que precisa ser feita para funcionar com mais linhas e mais colunas. Basicamente, e aqui está o loop, vamos ver alguns detalhes aqui que ficou bem simples. Eu declarei aqui em cima Snake Game. Aqui eu estou lendo a serial, se passou a letra A, eu estou indo para esquerda, senão eu vou para a letra B para a direita, a letra C para cima e a letra D para baixo. Então é isso que está fazendo, passando aqui, chamando apenas as verificações. E aqui embaixo eu faço um update. Se ele atualizou, ou seja, se houve alteração naquele array, ele me retorna true. E aí então eu atualizo. Eu chamo esse update display que vai atualizar os displays que estão de 8 por 8. A chamada é apenas isso, não tem mais nada para programar dentro do loop. O resto está tudo dentro da classe, tudo dentro da própria classe Snake Game que foi criada aqui em cima. Então quem quiser entender ela, dá uma olhada aí como que funciona e tal, que não está muito difícil de entender. Qualquer dúvida aí, só deixar comentários aí também. E deixa eu só mostrar mais uma coisa.
Então esse aqui é o código que eu fiz um arquivo BAT para poder utilizar o teclado do computador e enviar aquelas letras lá, A, B, C ou D, de acordo com o que foi pressionado. Eu utilizei as teclas 1, 2, 3 e 5, ou seja, 1 é para a esquerda, 3 é para a direita, 2 é para baixo e o 5 é para cima. E de acordo aqui com o que voltou, eu estou passando, enviando aí a letra para, no caso aqui eu utilizei a COM6. Ok? Então esse aqui é um arquivo BAT aí para controlar a direção aí da cobrinha. Mas é bem fácil aí alterar. A gente pode ver aqui, se eu por exemplo tivesse 4 botões, programaria cada botão aqui. Ao invés de fazer esse if de leda serial, eu viria aí de que botão foi pressionado, botão 1, botão 2. Então eu achei mais simples fazer assim. A ideia não é deixar um jogo aqui pronto, completo, mas algo que as pessoas possam copiar, alterar e fazer do jeito que acharem mais conveniente ou do jeito que seja mais prático para cada pessoa que for utilizar. Para mim ficou mais prático utilizar assim, já que a ideia era só fazer o jogo para demonstrar algumas questões aí de programação. Então é isso aí, espero que tenham gostado. Um abraço, até mais, valeu e não esqueçam aí de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, curtir a página, ok? Valeu, obrigado.